E hoje nós vamos falar sobre o intestino preso. Por que isso acontece? Como tratar este intestino, gente? Para isso a gente conta com a super presença da nutricionista Thalita Toso. Boa tarde, Thalita, minha linda, tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Linda, vamos lá. Primeiro, como essa questão aí da evacuação, ir ao banheiro, tem um número, por exemplo, tem que ir ao banheiro tantas vezes por semana ou todos os dias, como que é essa realidade? Então, o ideal que se fosse pelo menos 3 vezes na semana e que quando essas idas ao banheiro acontecessem, que não precisasse ter muito esforço, muita dor, muito desconforto, que fosse naturalmente. Então, se a pessoa ela está indo pelo menos 3 vezes na semana e sente que está tudo bem, então está ok. Agora, se a pessoa mesmo assim vai todos os dias no banheiro, mas ela tem que fazer muita força, as fezes vêm cabritinho, muito ressecadas. Então, isso já é um sinal de constipação também, mesmo que a pessoa vá todos os dias. Entendi. Agora, por exemplo, assim, o intestino preso. Muitas pessoas que estão nos assistindo, elas até, inclusive, podem já ter feito exames, né? Ah, Patrícia, eu tenho intestino preso, já fiz colonoscopia, já fiz um monte de exame. E dá que tá tudo tranquilo, né, com o meu intestino, digamos assim. O que é que tá acontecendo? Quais podem ser as causas, Thalita? Então, a colonoscopia ela vai mostrar se existe algum pólipo ou se tem alguma inflamação mais grave, que pode ser até uma consequência do intestino preso, ou se tem alguma alteração anatômica ali. Mas ela não vai avaliar se aquela pessoa tem, muitas vezes, uma alteração na motilidade, na contração, na peristalse do intestino. Então, eu fiz colonoscopia, tá tudo normal, que ótimo, ainda não temos nenhum problema mais grave ali. Mas isso não isenta de você ter uma alteração ali na motilidade, nesse movimento do intestino, nas contrações, porque o intestino ele é um músculo, né? Então, ele faz esse movimento. Ou, às vezes, a pessoa ela pode ter o intestino mais longo também, isso pode acontecer. Então, isso deixa esse trânsito intestinal mais longo também. Ou algumas pessoas podem ter até uma alteração ali na saída do reto mesmo. Tem casos de pessoas que precisam fazer até fisioterapia para melhorar ali essa saída, essa força da musculatura ali do reto para conseguir evacuar de uma forma mais eficiente, digamos assim. Mas o que é o intestino preso? Então, quer dizer que esse movimento que você explicou, ele não acontece? O que é o intestino preso? Isso. Então, a pessoa ela pode ter... O que acontece muitas vezes, né? Tem muitas pessoas que até tinham o trânsito intestinal normal, mas de repente, principalmente com mulheres, a gente vê isso acontecendo muito. Então, eu comecei a ir para a escola, ir para a faculdade, comecei a trabalhar fora, a vida ficou mais corrida, e aí o que acontece? Acaba não tendo tempo suficiente para ir ao banheiro, sai correndo de casa, enfim. Só esse simples hábito de inibir a vontade de ir no banheiro pode deixar esse trânsito intestinal mais lento. Então, às vezes, a pessoa não tinha intestino preso, mas ela começou... me deu vontade de ir no banheiro, eu estava na faculdade. Segurei. E aí eu segurei, e isso pode ir deixando esse trânsito intestinal mais lento. Se a pessoa consome poucas fibras, pouca água, uma alimentação desequilibrada, isso também pode gerar intestino preso. E muitas pessoas falam assim, mas eu como bastante fibra, eu tomo bastante água, e mesmo assim meu intestino não funciona, eu coloco mamão, coloco várias estratégias, funciona um pouco, depois para de funcionar. Mas é porque realmente é um problema crônico e que a gente precisa estar sempre de olho e colocando estratégias ali para estimular esse intestino a funcionar melhor. A questão do magnésio também tem uma forte contribuição, né? Tem. A gente até já falou sobre o magnésio aqui em outro programa, né? Então, o magnésio, ele ajuda nessa contração da musculatura, na peristalse do intestino. Então, ele vai ajudar a regular melhor essa motilidade e ele também tem o papel de atrair mais água para esse intestino. Então, as fezes, conforme elas vão ficando mais tempo paradas ali no intestino, a gente vai tendo essa absorção de água. E aí ela vai ficando dura e ressecada, que acaba, muitas vezes, até machucando. Né? Às vezes, a pessoa começa a ter até um problema de hemorroida também por conta disso. Então, o magnésio atrai mais água para o intestino, deixando essas fezes mais amolecidas, digamos assim, facilitando também a evacuação. Aí o magnésio, como que eu posso encontrar o magnésio? Onde eu encontro o magnésio? Eu sei que no Calm Gut tem magnésio, né? Sim. Porque se for contar, por exemplo, só doses diárias de magnésio na alimentação, a gente não consegue suprir, né? A gente falou sobre isso também. Isso, é bem difícil da gente conseguir atingir essa dose necessária de magnésio ao dia. A gente vai encontrar nas folhas verdes escuras, nas sementes, nos alimentos integrais, mas a gente vê que a suplementação, principalmente para quem tem intestino preso, pode ser uma estratégia bem interessante. Porque ele vai justamente, como eu falei, melhorar toda essa contração da musculatura e ele ajuda muito também na questão da ansiedade. O magnésio, ele estimula, né? Ele faz parte ali da síntese de neurotransmissores do bem-estar. E a gente vê que pessoas que têm o intestino mais preso
geralmente são mais irritadas, mais ansiosas, às vezes tem mais vontade de comer doce. Então, o magnésio, ele ajuda a contribuir nesse processo também. Se eu tenho menos ansiedade, o meu intestino também tende a funcionar melhor. E aqui no nosso Calm Gut, a gente tem o magnésio. O que mais que nós encontramos no Calm Gut, Thalita? Então, aqui nós temos 300 miligramas de magnésio, que é uma dose excelente para quem sofre de intestino preso. Temos glutamina, que também ajuda nessa reconstrução da parede do intestino, o que é muito importante, porque muitas pessoas que têm intestino preso acabam recorrendo aos laxantes, né? Então, o que a gente entende como laxante? Muitas vezes aquele chá de sênia, aquele chá de cáscara sagrada, aquele laxante que você toma e que você sente que dá aquela fisgada, aquela pontada e você tem que ir correndo para o banheiro, muitas vezes, aquela dor. Então, isso é um sinal de que aquele laxante ele é irritativo dessa parede intestinal. Então, você vai ficando, eu brinco que é como se ficasse com um pneu careca, né? Então, você vai perdendo todo o sítio de absorção de nutrientes ali. Nossa. O teu intestino vai ficando viciado naquele laxante, naquele estímulo, e você deixa de absorver nutrientes que são importantes, né? Então, evitar esses tipos de laxantes. E o magnésio, ele não é um laxante, mas ele é uma estratégia que ele tem um efeito mais laxativo, sem agredir a mucosa do intestino. E a glutamina vai ajudar a restaurar essa parede intestinal, além das outras vitaminas que a gente tem aqui, né? Quais vitaminas? Vitamina A, vitamina C, a vitamina D, o zinco, tudo é cicatrizante de mucosa. Temos também a cúrcuma, o gengibre, o própolis, né, que também tem esse efeito anti-inflamatório. Então, é um tratamento para reconstruir esse intestino, na verdade, né, que está sofrendo. E como que eu faço para ingerir o meu Calm Gut? Então, ele é um suplemento alimentar em pó, né? Então, a gente dilui ele num copo de água. E aí, você pode fazer uso, eu gosto, para quem tem intestino preso, já falei aqui outras vezes, né? Do uso dele à noite. Porque daí o magnésio vai ficar agindo ali no seu intestino durante a noite, para que na manhã do dia seguinte, você tenha o seu momento de calma e tranquilidade para você fazer o seu café da manhã, tomar um belo copo d'água também em jejum, que eu sempre gosto de recomendar. E depois, aproveitar esse momento que é onde o seu intestino vai ter uma maior peristalse. Evitar sair correndo de casa e deixar esse tempo para fazer o número 2. Colocar um banquinho ali nos pés também, muitas vezes ajuda, né? Fazer aquela inclinação, porque quando a gente fica nessa inclinação, a gente fica em 90 graus. Então, isso não é tão fisiológico para esse momento. Se a gente coloca uma lixeirinha ali, um banquinho, elevando os pés, isso ajuda bastante também. Entendi. E, por exemplo, assim, para o pessoal que está nos assistindo nesse momento, Patrícia, eu sofro muito com o intestino preso, ou, eu tomei tanto laxante que eu acho que meu intestino já deve estar tudo destruído, digamos assim. O Calm Gut, ele vai ajudar nessa reconstrução dessa saúde intestinal? Isso, esse é o papel justamente dele. Então, mesmo que você já tenha usado laxantes por muito tempo, você fazer o uso, né, de uma suplementação como essa vai reconstruir toda essa mucosa intestinal e garantir a saúde do seu intestino novamente. E como que eu faço para adquirir o meu Calm Gut? Então, eu convido todo mundo a acessar o nosso site, que é o calmgut.com.br, inclusive assistir o vídeo que tem lá na página, ver os depoimentos de quem já faz uso, né, para ter todas as informações. Pode ser adquirido no nosso site, né, ou aqui em Cascavel a gente tem na Aesthetic Store também. Perfeito. O Instagram também é o Calm Gut, né? É o Calm Gut também. E sempre que o pessoal tiver dúvida, pode nos chamar por lá também, que a gente está lá respondendo. Ótimo. Thalita, muitíssimo obrigada pela presença, viu? E até uma próxima. Eu que agradeço. É isso aí, viu, gente? Para não deixar aqui, né, Thalita? Vamos aproveitar. Para não deixar aqui, vamos aproveitar.